Boa tarde a todos. A partir de agora você ouve Longevidade na W News com Michele Clos e Alexandre Cunha, que daqui a pouco está aqui conosco. Bom, boa tarde aos ouvintes e aos que nos acompanham pela live do Facebook. É com muita alegria que estamos começando Longevidade na W News, um programa de debates e informações sobre qualidade de vida para o envelhecimento com dignidade. Rádio W News, a rádio que me representa. Então, vocês podem falar conosco pelo Facebook da rádio, pelo WhatsApp, telefone 98 17 12624. Bom, gente, e aí eu queria hoje então apresentar a vocês a nossa convidada, Priscila Lunardelli, assistente social, coordenadora estadual da saúde do idoso no Rio Grande do Sul, especialista em direito sanitário e em gestão clínica no SUS. Priscila, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio W News e as pessoas também que nos acompanham pela live do Facebook. Então, Priscila, hoje a ideia é que a gente possa conversar sobre o que representa aí o dia 15 de junho, certo? O dia 15 de junho, então, ele é um dia mundial de conscientização sobre violência contra a pessoa idosa. Exatamente. O 15 de junho marca o Dia Internacional de Enfrentamento, o Dia Nacional de Enfrentamento e o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas Idosas. É uma data que foi proposta pela ONU, pela Assembleia da ONU, há alguns anos já, se não me falha a memória, um pouquinho antes de 2006, porque 2006 foi a homologação do ano, para nós podermos discutir as questões que afetam a violação dos direitos das pessoas idosas e chamarmos atenção para a causa do envelhecimento com dignidade. Então, Priscila, assim, a gente tem também no programa, a gente geralmente faz uma enquetezinha para ver como é que tá aí a opinião do pessoal sobre o tema que a gente vai tratar. E para esse 15 de junho, né, que é considerado esse Dia Mundial de Sensibilização sobre a Violência, a gente perguntou: a violência contra a pessoa idosa é mais frequente em casa, junto à família ou nas instituições? E aí 80% das pessoas que participaram disseram que é em casa, né, junto com a família. E eu queria te perguntar, né, como é que funciona isso? Quais são os dados que a gente tem hoje sobre a violência contra as pessoas idosas? De uma maneira geral, a maneira como a gente convive em sociedade e o trânsito da evolução da sociedade tornaram o nosso modelo mais ocidental de viver um modelo muito perigoso para as pessoas que envelhecem, independente de na família, ou de nas comunidades, ou de dentro das instituições. Porque a gente não consegue resolver aquele mito fundamental da humanidade. Ninguém quer morrer novo, mas geralmente ninguém quer ficar velho. Isso é um conceito que foi aprendido, ele não é natural. Esse sentimento que as pessoas vivem, principalmente as pessoas de meia idade, porque os jovens vivem na ilusão de que a juventude será eterna. Serão eternos, né? E se arriscando muito, né? Muito. Então, ali na meia-idade, a gente começa a se deparar com um fato que é real de que não poderemos ser para sempre pessoas jovens, envelheceremos. E os sentimentos que são vivenciados dessa questão de não querer envelhecer, mas também não querer morrer novo, é uma consequência da moda como a nossa sociedade se organizou, né? Muito produtivista, muito focada em resultados individuais, muito individualista, né? E isso acaba tornando os ambientes muito inseguros para as pessoas idosas. Qualquer ambiente. A família é muito insegura quando a gente olha para os dados gerais de violência. Sim. Porque as famílias vivem ciclos de violência. Geralmente aquela família que é agressora do seu idoso, ela agride outros membros da sua família e ela também é uma família historicamente muito violada de direitos sociais. As instituições violam as pessoas idosas todos os dias, né? Basta que a gente veja quanto tempo dá fila, ou não faz a reserva dos lugares preferenciais, ou atende as pessoas com má vontade, ou não lhes designa atenção. E a sociedade, de uma maneira geral, tem também muito pouca paciência para lidar com as pessoas idosas. Então, assim, embora a família seja, assim, um grande agente de violação, várias instâncias sociais são violentas em relação às pessoas idosas, as famílias também.
A gente entra um pouco não só nos tipos de violência, né, mas os locais em que as violências acontecem. Diferente da violência doméstica, da violência contra a mulher, que a gente fala muito, a gente visualiza muito fisicamente, né? A violência contra o idoso, ela tem uma característica, às vezes, que começa pelo preconceito, né? Pela discriminação só pelo fato de ser mais velho. E aí eu sempre penso assim, né? O quanto a gente, nessas relações violentas de todas que a gente consegue estabelecer, como é que se faz enfrentamento à violência? Como é que a gente enfrenta isso? Na verdade, também é primeiramente falando sobre o assunto. Porque tem uma certa naturalização daquele que é o tratamento que a gente dispensa para a pessoa idosa. Né? Então, não é incomum que a gente veja que a família ou as pessoas que atendem os idosos nas instituições ou a sociedade em geral tenham um nível de tolerância bem grande em relação a como tratam os seus idosos, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, nas visitas, por exemplo, em hospital, eu sou gestora da Secretaria de Estado da Saúde. Há alguns anos a gente fez um levantamento muito interessante e descobriu que, por exemplo, na véspera de feriados prolongados, as famílias levam mais os idosos para consultar na emergência e buscam mais internação hospitalar. E a gente entendeu que também essas famílias estavam fazendo um pedido de respiro, de socorro, porque geralmente estavam cuidando. Quando a gente olha para esses contextos, que são contextos muito vulneráveis, a gente vê assim, mas levou o idoso, conseguiu a internação e não apareceu para visitar naquela semana. Nenhuma visita hospitalar. Aí sempre tem alguém que diz, não, mas é que o filho trabalha, o neto estuda, não sei que determinado outro membro da família é ocupado. Todo mundo é ocupado em relação à pessoa idosa. E a gente tem uma tolerância relativa com isso, né? Se uma família faz isso em relação a outro membro, por exemplo, uma criança ou um adolescente, rapidamente isso vai despertar como uma situação de possível abandono, possível negligência. Mas em relação às pessoas idosas, a gente tem uma tolerância, né? Saiu de manhã, deixou o idoso o dia sozinho, inteiro em casa, inclusive às vezes sem comida, porque ele não está podendo usar o fogão ou não está. Mas a filha tem que trabalhar, né? Mas ela tinha que estar fora. Então, assim, a gente tem uma tolerância muito maior em relação ao que é aceitável de tratamento a uma pessoa idosa do que a gente tem aos outros segmentos sociais. E eu acho que a violência se agudiza daí. É muito difícil que um filho, uma família que vive uma situação estável, sem grandes conflitos familiares, acorde de manhã e faça uma agressão física com o idoso. Né? Isso não é a história natural. A história natural que vai acontecendo aquele idoso vai perdendo, frequentemente, alguma capacidade, vai se tornando vulnerável em relação ao cuidado daquela família e com isso vai advir uma negligência, um determinado xingamento, uma determinada abuso financeiro, uma determinada exploração financeira, até que um dia, talvez, isso culmine com uma violência física. Que não necessariamente pode acontecer, mas que pode sim. E aí é que aí as pessoas se dão conta, nossa, mas como a família é violenta. E não, né? As violências, elas vieram acontecendo. Quero dar oi, então, Alexandre. Olá. Seja bem-vindo a este espaço, Boa nosso tarde. convidado. Né? Prazer. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Boa tarde. ouvintes da W News e o programa Longevidade na News. É bom estar com vocês aqui. Que bom, Alexandre. Daqui a pouco a gente já troca aí de cadeira, Ok, né? tranquilo. Bom, dentro daquilo que a gente tinha programado, por favor, não me deixe eu me perder. A gente está aqui discutindo, estamos na pauta do dia 15 de junho. E aí, assim, uma das coisas que a gente elaborou para hoje, para poder falar, né? Quantas vezes a gente já se deparou com alguma dessas falas? Escorreguei e caí. Isso não foi nada. Já não consigo andar tão bem e cair. Ou minha filha era incapaz de me fazer nada. E meu filho, coitado, precisa de dinheiro. Tem várias coisas aí. Eu vou fazer um empréstimo para o meu neto, mas ele ficou de me pagar. E aí a gente entra na violência, assim, hoje a gente está falando muito em violência econômica, porque parece que está mais evidente o endividamento das pessoas idosas. E aí tu começa a olhar para esse endividamento e ver onde foi esse dinheiro. E não foi no bem-estar e na qualidade de vida dessas pessoas. Então, pensando nisso, até trouxe aqui para nós conversarmos, Priscila, com relação ao Disque 100, né?
Então, nos fala um pouco sobre o Disque 100, que ferramenta é essa que existe? Primeiro, para destacar que realmente a violência econômica ela tem aparecido mais, mas ela é histórica e quase naturalizada no seio das famílias. Né? É que a gente vive agora um período de grave agudização do problema e da questão social no Brasil. As pessoas empobreceram muito, se a gente toma por base os últimos 3 anos, e as pessoas idosas, razoavelmente, principalmente nas famílias vulneráveis, são as únicas que detêm alguma renda fixa, que é o provento geralmente de um salário mínimo das suas aposentadorias. E a gente acaba vendo famílias muito numerosas vivendo todas daquele provento. Claro que tem também uma banalização da questão do dinheiro do idoso, como se não pertencesse a ele, mas sim a todo o núcleo familiar. Porque, afinal de contas, acaba sendo o matriarca ou o patriarca daquela família, e isso pode trazer muitas questões. Há uns 3 ou 4 anos atrás, teve uma música que estourou no Nordeste. O pessoal que está na live do Facebook pode olhar no YouTube, tem um clipe. Não foi tirado do ar, deveria ter sido, inclusive, que se chamava A Volta da Shinerai. Era uma música que ensinava netos a pegarem um cartão do INSS do seu avô e da sua avó para comprar uma moto da Shinerai em 60 vezes, né? E aí dizia como é que eles tinham que cantando, assim, numa paródia, né? Uma música que foi de fato muito sucesso, ela tem muitas visualizações, como é que eles podiam se utilizar desse provento para levar o avô e a avó na concessionária e adquirir essa moto, que é uma moto muito simples, mais barata e que dá para ser feita no parcelamento com essa renda de um salário mínimo. Então, na verdade, tem um certo aceite de que essas relações se instituam. O canal do Disque 100 hoje é o canal que a gente tem mais importante para que anonimamente qualquer cidadão que está nos ouvindo possa fazer uma denúncia de uma suspeita ou de uma confirmação de uma violência contra o idoso. Basta levantar o telefone e ligar 100. A ligação é gratuita, funciona 24 horas, 7 dias por semana. É necessário descrever alguns aspectos para a pessoa que está te ouvindo no Disque 100, que a gente chama que é o ouvidor, para que as autoridades depois possam encaminhar e se apropriar daquela questão e ir fazer uma investigação e fazer um acompanhamento daquela família. Não basta ligar e dizer, olha, Disque 100, aqui é uma pessoa anônima e aqui no final da minha rua, que é no beco A, eu acho que batem na dose e desligar o telefone. Né? A gente precisa seguir, fornecer uma série de dados e informações, mas ainda assim é anônimo, que permitam que as autoridades públicas possam checar se de fato essa violência está acontecendo e até talvez ajudar esse idoso e ampará-lo, né? Sobre o Disque 100, qual a velocidade da resposta no sentido de uma agressão que está acontecendo agora, nesse momento, e aí um vizinho, um familiar, alguém que está percebendo ou testemunhando a situação liga, qual a resposta para esse atendimento? Na verdade, o Disque 100 não é a melhor ferramenta para uma situação aguda, né? De eu estou ouvindo agora o idoso gritar ou chorar. A melhor ferramenta nesses casos é o 190 da Brigada Militar, que é quem faz o atendimento ostensivo. O Disque 100 ele foi mais criado para aquelas situações de violência continuada no interior da família, mais silenciosa, que se observa. Da data da denúncia até o encaminhamento para a autoridade competente, o fluxo determina 4 dias. Mas são 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. E as respostas que as redes desses municípios dão na averiguação, no cadastramento da família e no acompanhamento daquela família podem variar bastante. Né? No ano de 2017, nós recebemos 1.641 denúncias do Disque 100 para o estado do Rio Grande do Sul. E a maioria restou, pelo menos com visita domiciliar, realizada geralmente pelo pessoal vinculado à assistência social, algumas vinculadas à delegacia de polícia, mas nós temos 2 só delegacias de polícia e poucos cartórios de polícia especializada no idoso no estado do Rio Grande do Sul. Né? A polícia em geral não está isenta desse tema, se não tem delegacia do idoso, é a delegacia. É a delegacia de polícia, ponto. Que tem lá naquele município, né? Mas para essa questão aguda, eu estou vendo agora um idoso e alguém o maltratou e alguém o feriu, geralmente é uma questão ostensiva, então ela é uma questão que pertence para o escopo da abrangência da Brigada Militar. Mas ela não é tão comum. O mais comum que a gente vê é a agudização da violência no micro cotidiano, ou dentro da instituição onde o idoso vive, ou dentro do núcleo da família. E essa violência tem uma tendência de ir se agravando,
Porque na medida em que o agressor vai estabelecendo uma relação de poder com esse idoso, né, ele vai espichando a corda dele. É um pouco quase como a violência contra a mulher. Então ela vai se espichando. Ela começa com uma negligência, com uma apropriação indébita do cartão, até que um dia ela vira uma chacoalhadinha, né? E aí ela vai se alongando, digamos assim, a corda da violência. Né? Então, para esses casos de violência mais continuada, a ferramenta do Disque 100 é bastante interessante. O interessante a gente falar no Disque 100, na última quarta-feira, então, houve um evento, né? A gente já havia falado semana passada, do Conselho Estadual do Idoso, né? De capacitação, aí, de discussão com os conselhos municipais, discutindo a questão da violência, né? E essa questão, assim, da importância da descrição da denúncia, de poder dar todas as informações o máximo que souber, é fundamental para que tenha até a própria agilidade, né? Que a rede de proteção consiga, então, identificar essas situações. Com relação à rede de proteção, quem compõe uma rede? Bem, na tese, a rede está sempre composta pelo Conselho Municipal do Idoso, embora ele não seja a realidade em todos os municípios do estado. Hoje a gente tem quantos? Em torno de 150 recadastrados, mas toda vez que tem mudança de administração municipal, isso muda um pouco, né? O Conselho tem aquele papel de fiscalizar as políticas públicas, sempre vai estar composto de segurança, saúde e assistência social também, pelas suas competências, mas cada município vai ter uma dimensão, porque os municípios são muito diferentes em matéria de porte populacional e de organização das suas ações públicas, né? Mas geralmente vai estar composto desses atores, mais defensoria pública naqueles municípios que também tem sede da defensoria, a comarca, que às vezes não está no município, a representação do Tribunal de Justiça, mas está na região, e também o Ministério Público, né? São aquelas autoridades que têm por competência, quando a gente olha no Estatuto do Idoso, trabalharem articuladamente para promover os direitos e as garantias das pessoas idosas. Então, de repente, assim, estou com uma dúvida de onde ir. Tem vários lugares que eu posso ir que não necessariamente só a delegacia, né? Porque às vezes as pessoas se sentem envergonhadas de entrar numa delegacia para denunciar o seu vizinho, por exemplo. Então tem o Disque 100, tem a própria questão da assistência social. Sabe que com relação à delegacia do idoso, algum tempo atrás, e aí um abraço para o meu avô, ele sofreu um golpe, né? E aí ele foi denunciar na delegacia do idoso. Eu disse, não, vou ter que ir na delegacia, tem que denunciar. E chegando lá na delegacia, disseram, a gente não está registrando esse tipo de denúncia, porque não tem muito o que fazer, né? Foi pela internet. E aí, e aí ele voltou para casa muito chateado, né? Porque para além de não conseguir resolver a questão, no sentido de investigar, o dado fica subnotificado. Então, daqui a pouco a gente tem um número de notificações de violências contra a pessoa idosa que não são nem considerados, né? Isso também fala da questão do preparo da rede, né? Na verdade, me parece que se um idoso se dispõe a ir fazer uma queixa, porque geralmente a queixa é terceirizada, é outro que faz, em suspeição a violência que sofre aquela pessoa idosa. É mais incomum que seja a própria pessoa idosa, porque seus abusadores quase sempre são familiares diretos, né? Então, a não ser que haja ameaça à vida, assim, a integridade, dificilmente é o próprio idoso que vai. Deveria ser todas as situações registradas. Inclusive porque com o advento da tecnologia, com o advento da informatização, certamente haverão mais riscos em relação às pessoas idosas, né? Uma das coisas que a gente via muito frequentemente agora, por ação, na verdade, da Defensoria Pública da União, a gente tem visto menos, é o idoso. Quando ele ia sacar seu benefício, alguém tinha feito um empréstimo e não era ele. E não era alguém da família. Sim. Era exatamente golpes de empresa ou de terceirizado, muitas vezes até atravessados por funcionários do INSS e tal. E hoje, se essa situação acontece, o idoso vai na agência do INSS e diz que não foi ele que fez, o INSS está obrigado a cancelar. Essa informação é importante. É bem importante. Por quê? Porque foi uma ação da Defensoria Pública da União. Então, a empresa tem que mandar os contratos para o INSS, tem que mandar as assinaturas, mas enquanto ela se defende, a subsidiária que fez o consignado, o idoso fica com o rendimento mantido.
Isso era uma coisa que não acontecia. Então Sim. a gente via que, por exemplo, era uma violência praticada, inclusive por um ente desconhecido. Não necessariamente da família. Da família, desconhecido do próprio idoso. Geralmente era um golpe institucional, né? Eles viam algumas aposentadorias, enfim, que não tinham empréstimo ainda, e quando o idoso ia receber. Então, essas são questões que vão se organizando. Hoje, se o idoso cair nesse tipo de golpe, basta ele se dirigir no INSS. Claro, ele vai ter que fazer o agendamento, porque agora Sim. o atendimento presencial no INSS tem estado cada vez mais reduzido, então tem que ser agendado. E ele vai dizer, olha, eu não fiz esse empréstimo, vai assinar um documento, enquanto o INSS faz a investigação, a apuração, pede o contrato, pede quem é que assinou, essa pessoa idosa vai receber o seu benefício integral. Isso também é bem interessante. Olha, Priscila, muito boa essa informação. Bom, Jaderson, então vamos chamar o intervalo? Já voltamos. Ó, já tá aberto aqui, o pessoal já tá começando a assistir. Essa é a melhor. Eu tô sem vergonha. Essa pega muito mais, muito mais, muito mais. Eu me sinto melhor. Na rádio. Te olhando no olho ali, eu fico meio perdida ainda. Sabe que aconteceu com mais Anunciar na W News representa mais vendas e melhores resultados para a sua marca. Fale com o nosso departamento comercial. Ligue 51 40 66 10 66. Os custos da W News contemplam todo tipo e porte de empresa, ferragens, lojas de moda, revendas de celulares, mini-mercados, hotéis e vários outros. Anuncie W News. W News 51 40 66 10 66. E aí, vamos negociar? Aqui eu já cheguei a falar. Eu não li os dados, mas aqui não. Aqui quem fala é o Eu humorista acho que aqui André poderia Damasceno, começar então mago pra do falar povo do da grupo, escolinha daqui a do pouco vai entrar o Sorano, Ita, ele o chama. Lula do E programa a gente Surra discute o Total mito da da semana, Rede por Globo. então não foi. Queria convidar todos os ouvintes da nossa querida W News É, eu para conversei assistir com o a espetáculo Michelle, a gente acertou pra se chamar e eu já deixei pronto ali. O próximo agora eu Porque daí o problema é que o nosso é bem curtinho, né? Ele é muito curto. Cultural lá da MIG, gente. É no Auditório Cultural, no terceiro andar. Sempre aos sábados, sempre 21 horas. As vendas Qual que eu acho que é melhor na falar? bilheteria da Não MIG, sei nas alguma, lojas né? Multissom, Andradas, Praia de Bela e É que Guatemi. eu acho que depende do Também foco tem a que venda a online. gente faz aqui. Radiotecnia.com.br. Esperando todo mundo lá. Um beijo bem grande. E aí, busca empreender? Quer alavancar os seus negócios? Procura crescimento pessoal e profissional, resultados e novas oportunidades. Precisa sair da crise e aumentar os seus rendimentos? A resposta para essas e muitas dúvidas você encontra com a mentoria Karen Vesta. Entre em contato através do telefone e WhatsApp 51 997 84 5152 e seja nosso próximo case de sucesso. Jovens se interessam muito por coisas pegar filhos que A acontecem. Senescentes é uma empresa com foco em solução para longevidade e qualidade de vida. Atua na promoção da saúde e de gestão por tecnologias, acompanhamento para aposentadoria e transição de carreira. Oferece orientação especializada a residenciais geriátricos e desenvolve o programa Cuida, voltado para a família de idosos com demência de Alzheimer. Acesse o nosso site www.senescentes.com.br. Senescentes, respeito e atenção à pessoa idosa. Que não fui eu que atendi essa situação, mas eu acho que era da lista do manicômio judiciário. Pode mandar. Ok, queridos ouvintes, estamos de volta para continuar nosso programa, o bate-papo com a assistente social Priscila Lunadelli. Isso, tudo bem? Boa tarde, bom estar de volta aí. É? Isso aí, então. E nós estamos hoje falando, hoje é o dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Esse dia foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, que visa sensibilizar a sociedade em defesa ao combate e a violência contra os idosos e também a busca pela garantia do envelhecimento de forma saudável, tranquila e com dignidade. Pode-se dizer que a violência contra a pessoa idosa
ela muitas vezes se perpetua maquiada por alguns mitos. Alguns servem de desculpa à violência pro agressor e outros para culpabilizar a vítima. E muitas vezes esses mitos tornam a procura e o pedido de ajuda da vítima mais complicado, né? Eu estou com uma pessoa que trabalha na coordenação estadual, né, e que cuida da proteção do idoso. Não só trabalha, como é coordenadora do negócio. Coordenadora, não, né? então não é assim, E então eu penso que pode vivenciar muito isso, né, esses mitos. E aí nós temos hoje algum mito que nós queremos desmitificar, né? Para isso nós vamos ouvir a seguir, né, o mito da semana. Então, se o idoso nega o abuso, então é porque nada está acontecendo? Não, não é verdade. Na verdade, o que a gente sabe é que, como tem uma grande chance de que o abusador da pessoa idosa seja uma pessoa da confiança dele e do vínculo dele, porque geralmente ou vai estar na instituição onde ele reside ou vai estar no seio da família, ele pode ficar com medo que o abuso segue o diz se ele confirmar, que a situação dele piore, ou pior de tudo, se ele está em casa, que então ele vai ser levado para um asilo, que é recorrentemente o que a gente vê quando a gente tem uma família abusadora, acaba tendo que a autoridade pública optar em fazer a proteção do idoso e encaminhar ele muitas vezes para uma instituição de longa permanência. Então, às vezes, com medo disso, ele pode negar, né? A professora Michele dizia no seminário que a gente participou quarta que o maior medo das pessoas idosas não é o medo de morrer, é o medo de depender dos outros, né? E tem a ver com isso, porque se eu dependo do outro, pode ser ruim com ele, mas pode ser que seja pior sem ele. Então a pessoa idosa, às vezes só tem aquele filho, às vezes só tem aquele neto, às vezes aquela é a casa dele e as pessoas que estão lá, e talvez se ele denunciar a violência, ele tem o conhecimento que a pessoa que vai sair da casa e que vai de alguma maneira também ser penalizada é ele. Então, é um mito. Na verdade, o idoso negar o abuso não quer dizer que o abuso não está acontecendo. Às vezes também ele não reconhece, ele se culpa muito, né? Em especial as idosas mulheres, quando elas são vítimas de violência de filhos, filhas, netos e netas, costumam dizer, mas eu podia ter sido uma mãe melhor, mas eu podia ter sido uma avó melhor, né? Então também tem um sentimento de culpa muito grande que acaba, às vezes, inibindo as pessoas de contarem a sua história de violência. Sabe que nessa questão das violências que acontecem no âmbito familiar, essa semana eu estava escrevendo um material sobre violência, e aí apareceu um que eu também não tinha me dado conta, que é quando o familiar, ele deixa de cumprir um acordo, quando previamente foi acordada uma divisão de despesas, porque todo mundo mora junto. E o familiar deixa de cumprir essa parte, deixa de contribuir com as despesas da casa, também é uma forma de violência econômica, né? Então tu assume uma responsabilidade com teu familiar, com teu pai, com teu avô, e diz, não, mas ele tem a aposentadoria ou ele tem o salário, então eu não vou contribuir com as contas da casa. E aí isso é a parte pequena, e aí a gente começa a ver o tanto de violências aí no campo econômico mesmo que podem afetar as pessoas, né? Nós hoje temos algumas violências que nós podemos citar, mas vamos delimitar e trabalhar a violência econômica, é isso? Eu poderia citar algumas delas e depois delimitar, né? Eu penso, violência física, eu penso como a gente está trabalhando com o ouvinte também, trazendo essa questão de conscientizar sobre a violência, penso que é interessante falar das quais, né? Das quais que são as mais trabalhadas, né? Ou enfrentadas. Violência física, psicológica, sexual, abandono, violência medicamentosa. Essa é uma violência importante de falar, né? A questão a sedação dos idosos. Isso acontece não só em casa, mas principalmente nas instituições. Quando a gente diz, o idoso ele é muito agitado. E aí tu chega em lares, em residenciais, em que é uma apatia só. Aquelas pessoas assim todas, né, não parece uma calma, sim, as pessoas estão extremamente dopadas, estão extremamente medicadas, que é uma forma de controlar o manejo. Isso é uma herança que a gente vê da própria questão da saúde mental. Né? As primeiras denúncias de violência medicamentosa são oriundas dos cuidados dos pacientes com transtornos mentais, enfim, principalmente com o advento de hospitais psiquiátricos, que é a situação de que, bom, se está agitado, então a gente dá um remédio, né?
Ela é um substituto da histórica contenção física, que foi usada na saúde durante muitos anos. Então, até talvez 10, 15 anos atrás, a gente chegava nos asilos, nas instituições de longa permanência, e as pessoas idosas estavam amarradinhas com faixas, né? Geralmente com faixa de bandagem. Ou nos pulsos e nas pernas. Era para não cair. E ainda existe ainda isso. Existe para não cair. Inclusive com uma disputa em determinado momento, não posso me esquecer se isso era de prescrição do médico, da medicina da enfermagem, por exemplo. Uma questão... eu passei por isso. Não, só pode prescrever a amarração do médico. Uma questão bem duvidosa sobre esse tipo de prescrição, que vai sendo substituída com o advento da melhora da química e tal, por uma questão de violência medicamentosa, que não acontece só com as pessoas idosas. Se vocês repararem, os nossos ouvintes e o pessoal que acompanha na live, o comércio que mais abre em Porto Alegre, em todas as grandes metrópoles, são as farmácias, historicamente. Quando a gente vai ver, por exemplo, crianças de ensino regular e ensino médio que estão tomando remédios, por exemplo, para TDAH ou outras coisas, são números expressivos, e isso ao longo da vida. As mulheres muito medicalizadas ao longo da vida também, né? Então, assim, se está chorando, tem um remédio, se está triste, também tem um remédio. Não pode nem ser muito feliz, nem muito deprimido, né? Eufórica também. Isso é de uma maneira como a sociedade se configurou, e a gente vai observar. Claro que para o manejo dos cuidadores principais, se a pessoa está manifestando menos vontade. E vem também aí talvez até um mito, que é a questão de confundir, né, essa questão da violência medicamentosa com a negligência. Tem que dar remédio para não ser negligente, ou o contrário, né? A gente, trabalhando com idosos, a gente tem muito assim essa percepção, tu ouve muito falar assim, eu preferi dar esse remédio do que deixar ele cair ou ficar andando à noite. Assim... Tu sabe que agora teve semana passada, acho que foi semana passada, o Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto. Não pude comparecer, queria muito ter ido no Rio de Janeiro. Mas os colegas trouxeram muitas coisas, a gente foi acompanhando com essa questão das tecnologias, né? Ou acompanhava uma palestra que um colega gravava, ou compartilhava os materiais. E um tema que foi muito forte, pelo que eu entendi ali, pelo pouco que eu pude acompanhar, foi a desprescrição. O quanto é mais difícil um médico aprender a desprescrever do que a prescrever. É poder fazer uma retirada de medicamentos que realmente são inúteis, né? E que aí sim estão prejudicando a própria interação da pessoa. Desde o ponto de vista da saúde pública, o SUS sempre teve uma diretriz, talvez não tão clara, mas pelo menos assim, ético-política, pelo menos do sistema, que é uma diretriz de enfrentamento à iatrogenia. A iatrogenia é todo aquele dano que a gente produz num organismo saudável, atendendo ele em demasia, seja medicamentosamente, seja fazendo exames, seja fazendo procedimentos que não teriam talvez a necessidade. Dentro da iatrogenia, a gente trabalha com o conceito da prevenção quaternária, que é a melhor dose terapêutica para um paciente é sempre aquela menor dose capaz de atingir o objetivo, né, de manutenção da sua saúde. Mas é um limite muito tênue, porque a gente tem, as pessoas idosas são atendidas por diferentes profissionais de saúde. Não é incomum que a família consulte com 3, 4 especialistas ou profissionais multiprofissionais e cada um dê uma orientação. Então também às vezes a família não sabe nem como é que ela administra, porque ela já ouviu assim do tipo, dá 2, dá 1, dá meio, não dá. Então assim, também é difícil porque algumas coisas não são protocolares, elas são inclusive de bom senso. Principalmente se a gente tem um idoso com uma condição gravemente ameaçadora da vida, por exemplo, mais em final de vida, onde a melhor regra do Tratado de Madrid de cuidado paliativo nos diz que a gente vai intervir o mínimo possível e vai trabalhar com higiene e conforto, mas quando a gente vê ele vai estar no hospital fazendo uma série de procedimentos invasivos e uma eutanásia terapêutica para manter aquele quadro que sabidamente e anteriormente já era incompatível. Então, assim, desde o ponto de vista da saúde, o Brasil tem muito mal regulamentado as questões de ortotanásia e distanásia, né? Então, isso às vezes até confunde a família. Realmente a família não sabe como é que ela deveria atender melhor ou como é que ela deveria atender aquele idoso, porque ela já ouviu também inúmeras opiniões ou inúmeras prescrições. E como assim tu não vai tratar, como assim tu não vai medicar, né?
né? Mas tem que fazer, tem muito da culpa das famílias, mas também da desinformação, né? No sentido de que fazer tudo é todas as possibilidades invasivas possíveis para manter vivo. E aí eu sempre discuto a questão do cuidado como mercadoria, né? O quanto o cuidado virou uma mercadoria para os próprios residenciais ou para os serviços de saúde, para os planos. Então, tu não olha mais o sujeito, né? Mas o custo daquilo ali. Então, às vezes, manter vivo é melhor, não importa a condição, né? E aí, sim, tu perpetua outros tipos de violência, porque o cuidado é tua mercadoria. Tu tem que garantir que tem alguém consumindo aquele cuidado, mesmo que ele não seja necessário. Eu acho que é uma das violências muito, muito pouco tipificadas e muito mal discutidas, mas a violência do direito de morrer dignamente, né? Porque a gente vê as pessoas numa condição super indigna, super desestabilizadas, as famílias, às vezes que já gastaram o que elas tinham ou o que elas não tinham para tentar atender, né? E aquele idoso desde há muito tempo, certamente, com uma condição que era limitadora da vida, né? E não foi assistido. Quem trabalhou um pouco com cuidados paliativos, a gente vê assim, trabalhando muito sinceramente com a pessoa idosa, quando ela ainda pode manifestar vontade, às vezes ela vai te dizer claramente: não quero mais. Eu não gostaria, entendeu? De ficar comendo por gastrostomia, de ficar com fralda, de ficar com sonda, de ficar respirando por aparelho. E aí a gente volta de novo naquela coisa do que as pessoas têm medo. Elas não têm medo de morrer, elas têm medo de ficar dependentes, elas têm medo de ficar à mercê do cuidado do outro, né? Porque a gente não sabe que cuidado é esse. Então, às vezes, dentro de casa, o estresse é tão grande, né? E que aí as pequenas violências realmente, né? Aquele elástico, ele vai acontecendo. Vai se espichando. Vai se espichando, eu adorei essa expressão. O elástico vai espichando. Bom, dentro ainda do campo das violências, a gente tem a violência psicológica, né? Acho que tanto a psicológica como a autonegligência, eu acho que são bem importantes da gente poder conversar, né? Primeiro porque são poucos os registros na delegacia de violência psicológica. Ninguém chega lá e diz: olha, doutor delegado, tô me xingando em casa. Né? Então, mas todas as outras violências, parece que a porta vai ser sempre essa psicológica. E também no mito de que a violência psicológica se constitui no xingamento. Também. Porque ela também se constitui na relação de poder que está estabelecida no interior da família. Então, por exemplo, a gente pode ter o idoso, que é o provedor da casa, mas que, de alguma maneira, ele vai sendo escanteado em todas as decisões. Mas ele está mantendo todo o funcionamento econômico daquela casa. E aí assim: não, mas o senhor não pode se incomodar, não, mas alguém está vendo, não, mas ir no banco é perigoso, então o senhor dá a senha, dá o cartão que alguém vai, não, mas o que o senhor quiser a gente vai lhe trazer, não. E quando a gente vai ver, o idoso não tem mais voz. Ele tinha alguma voz e alguma autoridade naquela relação, e agora ele é uma pessoa pelo qual os outros todos fazem as coisas, mas talvez não sejam as coisas que ele gostaria. A gente teve um caso que me chamou muita atenção. Faz mais de 5 ou 6 anos, num município aqui da região metropolitana, que era um filho entrou na justiça pedindo uma cirurgia para a mãe. Ela tinha um tumor de face, eu tinha talvez quase uns 90 anos, e era uma coisa que não ameaçava gravemente a vida, mas era esteticamente muito feio. E ele apresentou os documentos e tal, pegou os laudos necessários e conseguiu eliminar. E a idosa chegou no serviço de saúde e disse: mas eu não queria fazer essa cirurgia. Quem quer que eu faça essa cirurgia é o fulano. Mas por que a senhora não queria fazer? Porque, vê bem, eu tô com quase 90 anos, vou tomar uma anestesia grande, eu posso morrer. Eu vou lhe ser bem sincero, não me incomoda. Não me dói. Não. Mas o filho, muito insistentemente, que ela tinha que se operar, que ela tinha que se tratar daquilo. Essa é a questão da violência psicológica implicada na relação de poder. Porque se alguém diz assim: seu velho chato, a gente identifica muito facilmente o xingamento. Mas se alguém passa a usurpar o direito da tutela e vai deixando aquela pessoa sem poder naquela relação, vai terceirizando a vontade dela, isso é mais difícil da gente perceber. Isso também é uma forma de violência psicológica, porque deixa a pessoa à mercê de uma decisão que não é sua quando ela está capaz de decidir. A idade por si só não impede ninguém de tomar nenhuma decisão. Não. Pode ser que quem está nos ouvindo chegue aos 100 anos e decida tudo sobre a sua vida. Mas alguém vai ter que escutar. Porque se alguém não escutar com aquela decisão
e tomar decisões diferentes, a pessoa vai estar sofrendo uma violência. E a gente entra nos extremos, né? O que tu fala me lembrou muito quando eu era estagiária, o relato da minha supervisora de campo, isso já faz uns 15 anos mais ou menos, ou mais, e que ela, eu fiz estágio num plano de saúde de bancos, e a família toda entendia o idoso como dependente, né? O pai estava acamado, estava numa situação mais comprometida, e a assistente social chegou para ele e perguntou, tá, mas como é que o senhor se percebe? Ele disse, eu sou o provedor. Então, bem isso, toda a família já queria tomar decisão, resolver e mexer daquilo, né? Sem consultar. E aí, quando tu pergunta para a pessoa como é que tu te percebe, ele vai dizer, eu sou o provedor, eu que mantenho essa família. E, de fato, era ele que mantinha. Então, ele estava totalmente com autonomia. Ele não tinha independência física. Mas a autonomia do pensamento estava totalmente garantida, né? E hoje, atendendo famílias, às vezes, com muitos filhos, porque a gente tem aquela questão das famílias com poucos filhos, e aí que ninguém se responsabiliza, mas, às vezes, famílias com muitos filhos, que todo mundo quer fazer tudo e ajudar, e aí no discurso do eu quero te ajudar, tu acaba tirando do idoso aquilo que ele ainda pode fazer, né? Que é decidir sobre a sua vida. Então, impressionante isso. A questão da autonegligência, né? A questão da autonegligência, quando a gente vai fazer uma investigação mais detalhada, e se o idoso tiver acesso ao serviço de saúde adequadamente, a gente vai ver que ela sempre chama atenção para uma questão que pode estar vinculada com quadros de saúde mental, em especial também com o quadro depressivo, né? A gente tem um número grande no estado do Rio Grande do Sul de suicídios entre pessoas idosas. Ano passado a gente teve um caso de suicídio de um pequeno agricultor no interior de Juí aos 90 anos. Isso nos traz uma indagação sobre, nossa, viveu 90 anos. Para decidir assim. Né? E achou um meio de tirar a própria vida. Que situação deve ter ocorrido? Claro que o suicídio é o ápice da autonegligência e da questão da autoimplicação da violência, né? Mas a gente às vezes vê. Uma coisa que é muito comum, a gente que trabalha na saúde, trabalha com os agentes comunitários, diz assim, agente comunitário, quando chegar lá na casa do idoso, pede pra ver a caixa de remédio. Aí o agente comunitário de saúde diz, deixa eu ver seus remédios. É uma caixa gigante com vários remédios do SUS dentro. Ó, se é verdade que o SUS só entrega a prescrição que o prescritor deu, a gente tem um problema muito sério ali. Muito sério. Porque as pessoas acabam levando o medicamento e muitas vezes não fazendo uso. Eu sei que a minha avó era a rainha de fazer isso. Entendeu? Então ela consultava com um especialista, mas ela não fazia o tratamento. Porque ela fazia como ela achava que tinha que ser. Achava e fazia uma auto-administração. Então isso é uma coisa que é relativamente comum. E aí o idoso não se sente satisfeito, geralmente, com aquela consulta, com aquele atendimento, mas ele também não cumpre aquela prescrição. E aí ele vai procurar outros serviços de saúde, assim ele vai peregrinando. Mas é um reflexo da gente. Dificilmente a gente cumpre a prescrição que o nosso próprio médico faz pra gente. Quando a gente envelhece, as características da nossa personalidade se agudizam e possivelmente nós seremos as pessoas das caixas de remédio não tomadas. Aqui fiquei um pouco preocupada, porque, né, realmente, assim... O hipocondríaco também é uma autonegligência. Né? Também. Mas essa questão, uma vez eu ouvi uma farmacêutica, ela fez uma pesquisa, agora eu não me recordo o nome dela, ela vai me perdoar, do porquê como que as pessoas faziam armazenamento das medicações em casa com idosos. E, de fato, idosos armazenam muito medicamento. Muito medicamento vencido, porque vai que precise. Né? Então, as pessoas idosas, à medida que envelhecem, elas têm um vai que precise, e aí tu chega lá, tem remédio pra tudo. É pro estômago, é pra cabeça, é pro não sei o quê. Mesmo que não, e funcionou pra alguém, pode funcionar pra mim. Então, essa automedicação também, essas recomendações. Mas o médico... um abraço pras enfermeiras e as médicas da minha família, né? Que vivem prescrevendo remédio. Todas as curandeiras, né? A caixa de remédio deles é bem feia. Viu só? Sempre tem. Para aí que eu tenho na minha sacolinha. Tu vai lá, é a sacola. Então, e isso também é preocupante, né? Abraço, porque a Tia Marlene. A Tia Marlene, acho que é a nossa fã já. A gente é fã da Tia Marlene, na verdade, né? Abraço, Tia Marlene. Então, o quanto a gente acaba acumulando coisas que vão daqui a pouco se tornar violências que a gente comete contra a gente mesmo, né? Então,
sei lá, esse tema da violência, se por um lado ele nos incomoda e às vezes nos enjoa, dependendo das histórias que a gente acompanha, das coisas que a gente vivencia e atende, também nos chama para pensar, né? Que a violência não é só o tapa, não é só o xingamento, não é só o pegar o cartão, mas é um modo de viver, é um modo de se relacionar. Não sei, vamos falar, né? Mas é isso mesmo, né? É o programa de rádio, vamos falar? Inclusive essa questão a gente fala, né? O idoso ou a pessoa idosa, dependendo da maneira que tu passa isso, o velho, tu tá sendo negligente, ou tu tá sendo violento, ou tu tá tratando ele como um sujeito mesmo. Eu penso que também faz diferença nessa maneira que tu trata. No Brasil, o idoso é sujeito político, né? Nasce da necessidade de discutir na Carta Magna algum direito e fazer alguma qualificação e não chamar o sujeito de velho. Particularmente, eu não tenho muito problema. Eu acho que tem pessoas novas e tem pessoas velhas. Eu não acho que velho seja alguma coisa que diminui. Né? Mas na Constituição, quando a gente olha da história da sociedade, pode ser que esteja associado, sim, com estigmas mais negativos, né? De qualquer maneira, a maioria dos países tem uma categoria política da magnitude do idoso ou da pessoa maior, né? Que se usa na língua espanhola, para não dizer o ancião ou o velho. Se usa a pessoa maior para fazer uma designação que seja um pouco politicamente mais correta. Mas ao contrário dos outros movimentos sociais que construíram as suas identidades do politicamente correto, por exemplo, o movimento das pessoas com deficiência que romperam a barreira de necessidades especiais, né, que romperam a barreira de portadoras, porque elas são pessoas. Ninguém porta e desporta. E desporta alguma coisa. Ou do próprio movimento LGBT que construiu uma identidade. A identidade de idoso foi politicamente atribuída por terceiros, quase sempre por grupos profissionais. Ela não foi gestada do movimento dos aposentados, da onde veio o movimento social do idoso. Muito desse movimento social do idoso é ligado só ao aspecto econômico, né? Porque a gente, quando tu discute movimentos sociais, tu vê os sujeitos do movimento, né? Agora, onde estão os idosos no seu movimento social? Geralmente somos nós, técnicos, profissionais, que estamos ali com a bandeira, mas não o próprio sujeito, né? Então, o politicamente correto. E a gente tem uma nova geração de pessoas vivendo 60 anos ou mais, que nem aceita o rótulo de pessoa idosa, nem aceita o rótulo de velho, nem aceita não aceita rótulo nenhum, né? Nenhum. Então, cada vez mais comum a gente ouvir, não, mas eu tenho 64 anos, 65 e eu não me considero um idoso. Mas o idoso é a categoria política, considera porque está contido naquele grupo populacional. Mas isso tem a ver com esses desafios que a gente tem da conformação do próprio politicamente correto, né? Quando a gente fala do preconceito e a gente estava falando do mito em relação às pessoas idosas, a gente está começando a introduzir um conceito novo de movimento social, aprendido com outros movimentos sociais, que é a questão da gerontofobia. Na verdade, o nosso grande problema social é que a gente tem um pavor de ficar velho. Entendeu? Individualmente e também em relação a ter que cuidar de alguém que está com uma... Então, esse é um conceito muito novo que vem trazido desde a LGBTfobia e dos outros campos dos direitos humanos, para dizer, na verdade, o que nos assusta é o conceito do envelhecimento, já que essa é uma sociedade rápida, onde todo mundo é jovem, onde a pessoa com 35 anos está adolescente, e é um negócio louco que a gente não sabe lidar com o que aconteceu com a nossa sociedade. Né? Sabe que isso me remete... tem agora nas carteiras de cigarro, hoje eu fui no posto de gasolina e tinha lá aquelas fotinhos que vem atrás, né, para desaconselhar o uso. Tinha, se você fumar, você envelhece precocemente. Então, oi? Então quer dizer que envelhecer é algo ruim, né? Porque tu coloca ali pessoa que vai morrer do coração, pessoa que vai morrer de não sei o quê. É só uma desgraceira que tem naquelas, né? E aí daqui a pouco você tem uma foto de uma pessoa envelhecida, dizendo, se você fumar, você vai envelhecer. Tu vai envelhecer. Tu vai envelhecer, hein? Eu acho que praticamente essa campanha que fica atrás do cigarro não surte muito efeito. Não. Tem um amigo meu que é estimula o uso, né? Tem um amigo meu que é fumante que costuma dizer quando ele vai comprar cigarro e entregam pra ele a carteira da impotência, ele diz, me troca por aquela do câncer de pulmão. Então, assim, eu não sei efetivamente sobre a prática educacional, né,
né? Eu acho que funciona para as pessoas, geralmente chama mais atenção, geralmente dos não fumantes do que dos fumantes. Porque a gente não tem muitos idosos fumantes. Os idosos pessoas que fumaram a vida inteira e que conseguem envelhecer são realmente sortudas. Inclusive eu tenho um amigo meu que é geriatra em Brasília, que é o Marco Polo, que costuma dizer quase não tenho nenhum paciente fumante, porque eles não se tornam paciente geriatra, né? Sim, geriátrico. Fica a dica aí, ó, se pudesse fazer uma hashtag aqui, né? Fica a dica, pessoal. Não fume. Você vai economizar dinheiro. Porque o aspecto financeiro hoje é predominante. Não, mas o quanto associar essa imagem da velhice, né, do envelhecimento com algo que é ruim, e na verdade não é, né? E o que é envelhecer precoce? O que é envelhecer bem-sucedido, mal-sucedido? Isso é um pouco um mito num país pobre como é o Brasil, né? Já foi o país que tentou sair um pouco desse limiar da pobreza, mas que agora se deparou. Agora voltou com toda a força. Nesses últimos 3 anos se reencontrou. Né? Quando a gente olha para a Previdência Social, e de cada 3 aposentados, 2 recebem o salário mínimo. Então, acho que por isso que o tema do financeiro é um tema tão importante para as pessoas idosas. Quando a gente olha só em matéria de saúde pública, no Rio Grande do Sul, eu tenho 11% de maiores de 60 anos com plano de saúde. 11% do conjunto de idosos. Do conjunto de idosos. Então, 90% das pessoas idosas são SUS dependentes. O IP costuma me dizer que desses 11%, quase a metade é IP. Então, lá pelas tantas, a gente vai ter quase 95% que dependem de alguma maneira da saúde que é prestada pelo Estado. Sim. Na previdência complementar do servidor ou na saúde pública. Porque é impagável, a pessoa vai se aposentar, vai ter um salário mínimo e aí ela tem que pagar, depois de 80 anos, quanto? R$2.000 de plano de saúde. E aí a gente começa a pensar que as violências também são institucionais, né? E aí a gente tem um conjunto de violências institucionais praticadas pelo sistema, pelas instituições, e que as pessoas, infelizmente, elas não percebem. Ou se percebem, também não conseguem ainda se articular para ter força e fazer essa discussão, né? Mas que a maior violência do que um governo ir a público dizer que o problema das suas contas não fecharem, quando é sabido por toda a população o problema de desvio, o problema de roubo. E aí o governo vem a público e diz que o problema das suas contas é porque as pessoas se aposentam novas e vivem muito. Quem é que vocês conhecem, as pessoas que estão nos ouvindo, que se aposentou aos 50 anos e viveu super bem até os 90? Isso é um mito que foi criado. Que as pessoas não trabalham quase nada, se aposentam, entendeu? E depois vivem, né, praticamente fazendo hora extra. Então, assim, que é uma coisa mais violenta do que institucionalmente ser bombardeado na mídia todo o tempo. De que a reforma da Previdência é necessária, porque as pessoas estão vivendo um absurdo. Um absurdo estão vivendo no Japão, onde a expectativa média de vida é quase 86, não aqui, né? E que, por algum motivo, estão se aposentando jovens. Eu não conheço. Pelo menos nós, o funcionário público do Estado, tem que ter idade, tem que ter tempo de contribuição, 50 e poucos anos, não tem ninguém aposentado. E mesmo assim, tu te aposenta, quando tu consegue tudo isso, tu ainda tem um período, e aí a gente vem discutindo isso, de continuar trabalhando para poder manter um padrão de vida ou uma condição melhor. Então, tu garante um recurso, mas tu ainda tem que trabalhar para complementar. Né? São poucas as pessoas que realmente se aposentam e dizem, não, agora não vou fazer nada, vou cuidar da casa e do jardim. Isso não é uma realidade. E tem uma renda que vai me prover. Né? Isso não é verdade. Com tranquilidade. Mas a gente ficou ouvindo isso durante um grande período. Isso também vai se transformando nesse conceito da gerontofobia. Vai dizendo, inclusive algumas coisas que a gente viu em alguns programas de jornais aí da grande mídia dizendo isso, nós temos que pensar nos nossos jovens. Não. Nós temos que pensar nos nossos velhos. Os nossos jovens têm a vida inteira para pensar sobre eles mesmos. Agora, o tempo do nosso idoso é agora. E idoso não é uma questão de eu vejo amanhã, é agora. É o momento presente. E essa questão dessa falácia do discurso da Previdência, que a Previdência vai quebrar o país, o quanto isso ainda circula pelas pessoas, né? Por mais que se faça as contas e por A mais B, é um mito, é uma falácia. A Previdência, ela não quebrou o país, ela não está quebrando. E se for analisar os outros países que tentaram implementar a Previdência privada ou mudar os seus sistemas de previdência, o quanto esses países regrediram. E agora Chile foi um fracasso. O Chile, a Argentina, não sei, parece também tentou implementar a questão da previdência privada, a complementar, e também um problema seríssimo no seu envelhecimento. Então a gente olha para esses modelos que não deram certo e vai dizer vai funcionar aqui. Não, né?
Então, acho que a gente tem aí um caminho muito grande ainda no campo das discussões e da... Quando a gente fala a violência de é isso. Todos os assuntos que contêm o preconceito e o mito em si são assuntos que nos levam a discutir a violência contra o idoso. Priscila, olha só, por incrível que pareça, inclusive estouramos nosso horário, né? Mas com muita alegria, Muito né? bom. Que estouramos. 2 assistentes sociais falam muito. Não, 2, 3, né? Porque ele é o terceiro. O terceiro. É o terceiro, São então. duas. 2 e E o assistente social. um assistente social, vamos respeitar o gênero. Mas queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de estar aqui hoje conversando contigo. Agradecer a Alexandre também sempre pela parceria, Jaderson pelo apoio. Então, gente, muito obrigada. Acho que falamos muito, sempre vai ter o que falar. E é isso, acho que é agradecer mesmo, desejar uma boa semana para todo mundo. E semana que vem a gente volta para falar sobre longevidade. Então, uma vida longeva. Como é que a gente faz para ter uma vida longeva? É isso aí, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Gente, foi muito.